Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar até as paredes da sua própria casa. Não é só mais um caos antigo, é daqueles relatos que grudam na mente e deixam um gosto de mistério na boca. Talvez alguns já tenham ouvido algo parecido, mas aposto que a maioria, assim como eu até pouco tempo atrás, nunca sequer imaginou que algo assim pudesse existir. Antes de mergulharmos nessa narrativa que vai arrepiar sua espinha, deixo o convite. Passe no meu Telegram. Lá eu compartilho novidades sobre vídeos, lives e até aqueles detalhes do cotidiano que só quem me acompanha de perto conhece. Agora acomode-se bem, porque essa história não é para ser ouvida de qualquer jeito, é para ser sentida. Imagine um daqueles casarões centenários, daqueles que têm alma, paredes grossas, de tijolo maciço, pé direito que dá a impressão de que você poderia voar se pulasse, pisos de madeira até nos corredores comuns. Vivendo ali, você se sente num palácio abandonado, espaçoso, imponente, cheio de personalidade. Claro, nada é perfeito. Canos que rangem como fantasmas, mosquitos teimosos que resistem a qualquer inseticida nos porões escuros. Mas havia algo naquele prédio que ia além dos defeitos comuns, algo que desafiava a lógica. Meu apartamento ficava no fim de um corredor solitário, um corredor que existia só para ele. Uma porta única, como se o resto do mundo tivesse sido apagado. Nunca vi os rostos dos meus vizinhos, nem sequer ouvi seus passos. Acho que aquela distribuição esquisita era herança de uma construção feita em etapas, como se meu canto do prédio tivesse sido anexado depois, ou talvez tivesse tido vida própria antes. O fato é que o layout daquele lugar era um quebra-cabeça sem imagem de referência. Depois de algumas voltas pelos corredores, eu me perdia completamente. Só a razão e um mapa mental precário me impediam de acreditar que morava numa dimensão paralela. Era um aluguel. Antes de mim, o lugar abrigava um casal de idosos, até que os filhos os levaram para viver com eles. Foi através de contatos que conseguiu espaço, sem burocracia, sem dor de cabeça. O combinado era simples, eu faria uns reparos básicos e me livraria dos móveis antigos que sobraram. E foi aí, nesse processo de limpeza, que tudo começou a ficar estranho. Era um daqueles dias em que o sol brinca de esconde-esconde com nuvens ralas, como se o céu estivesse de bom humor. Mas eu não tinha tempo para poesia, estava travando uma batalha épica contra um armário soviético que parecia ter sido cravado na parede com a força de 10 homens. A traseira da coisa era uma fortaleza de tábuas de carvalho, parafusadas com uma teimosia que beirava o sobrenatural. Suado com as mãos doloridas, finalmente consegui arrancar aquelas pranchas e me deparei com algo que não deveria estar ali. Uma janela. Não uma janela qualquer, uma janela esquecida pelo tempo. As persianas, cinzentas, de tão velhas, rangiam como ossos secos. Os vidros, opacos de sujeira, filtravam uma luz fraca, como se do outro lado houvesse um mundo cansado. Fiquei paralisado. Aquela parede era interna, pelo menos era o que eu pensava. Com as mãos ainda trêmulas da luta contra o armário, empurrei a janela e espreitei. O que vi não fazia sentido. Um pátio minúsculo, mais parecido com um poço de concreto. Sem portas, sem saídas. Sem nenhuma outra janela à vista. Era como se aquela abertura tivesse sido cavada na parede só para aquela finalidade e depois abandonada. Um capricho arquitetônico sem lógica, protegido por uma pequena marquise que devia servir para abrigar da chuva. As paredes internas do prédio, pintadas num tom de laranja claro, estavam surpreendentemente intactas, como se o sol nunca as tivesse beijado de verdade. A tinta não descascava, não desbotava, como se aquele pedaço de mundo fosse imune ao tempo. No início, pensei em tampar aquele buraco com tijolos. Afinal, atrapalhava meus planos de colocar uma estante no lugar do armário. Mas depois, numa daquelas decisões que tomamos sem saber por que, resolvi deixar. Por que não transformar isso no meu cantinho de trabalho? Pensei. Afinal, a luz que entrava por ali ia embora. Fraca, tinha um quê de misterioso que até me atraía. Passou um mês. A vida seguiu seu curso. Arrumei a casa, criei minha rotina, e aquela janela estranha virou só mais um detalhe do meu dia a dia. Até que chegou aquele dia. O céu estava limpo de manhã, daqueles azuis que prometem algo bom. Mas em 2 horas, como se alguém tivesse virado um interruptor cósmico, desabou um temporal que parecia querendo afogar a cidade. Não consegui um táxi, as ruas viraram rios, os motoristas se recusavam a sair, e eu cheguei em casa ensopado com uma raiva que fervia por dentro.
Tomei um banho quente, vesti uma roupa seca e sem ânimo para trabalhar ou assistir a algo, peguei um livro. Vou ler ali na mesa, onde a luz é melhor. Decidi. E foi então que vi o sol. Não um raio fraco, não um reflexo enganoso. Era uma claridade dourada, quente, inundando aquele pátio minúsculo do lado de fora da janela. Joguei o livro no chão e me levantei de um pulo, como se tivesse levado um choque. Corri para as outras janelas do apartamento. Chuva, trovoadas, um cinza pesado cobrindo tudo. Mas ali, naquele buraco sem lógica, o sol brilhava como se o mundo lá fora não existisse. Minhas mãos tremiam. O suor frio escorria pelas costas. Isso não é real, repetia mentalmente, enquanto recuava como se a janela fosse um animal prestes a atacar. Na cozinha, preparei um café tão forte que poderia derreter metal e joguei uma dose generosa de conhaque dentro. Talvez seja o estresse, tentei me convencer, acendendo um cigarro com dedos que mal obedeciam. Mas a chuva batendo nas outras janelas era uma prova cruel. Não havia explicação racional para aquele sol isolado. A tecnologia não mente, certo? Peguei o celular e apontei a câmera para a janela. Coração batia tão forte que pensei que o aparelho fosse vibrar. Clique. A foto apareceu. A moldura iluminada, o pátio banhado de luz. Nenhum erro, nenhum glitch. Só a realidade se recusando a seguir as regras. E agora? Contar para alguém? Mas para quem? Tinham aqueles 1 ou 2 amigos em quem eu confio cegamente, mas e se aquilo fosse perigoso? E se, ao compartilhar, eu os arrastasse para algo que não poderiam entender, ou pior, de onde não poderiam voltar? Andei de um lado para outro, pesando riscos e benefícios, até chegar à única conclusão possível: eu precisava investigar sozinho. Primeiro, a semana seguinte foi de preparação silenciosa. Comprei equipamentos de escalada, cordas, mosquetões, arnês, tudo que pudesse me segurar caso o mundo decidisse virar de cabeça para baixo. Treinei nós, testei resistências, planejei cada movimento. Quando finalmente me senti pronto numa manhã de sábado depois de um café da manhã leve e um respiro fundo, me encarei no espelho. Vamos descobrir o que diabos está acontecendo, murmurei. Empurrei a mesa para o lado, ancorei as cordas em pontos estratégicos da parede. Se um falhasse, os outros me segurariam. Respirei fundo, passei as pernas pela janela e me segurei no parapeito. O vento frio lambia meu rosto. Olhei para baixo, 4 metros até o chão, paredes lisas como vidro, a marquise 1 metro acima da minha cabeça. Só então me dei conta, eu morava no 2º andar. Como aquilo era possível? Fechei os olhos, contei até 3 e comecei a descer. Cada movimento era uma agonia. Os dedos doíam de tanto apertar a corda, os pés procuravam apoio onde não havia. Quando finalmente estava a 2 metros do chão, soltei um grunhido e me deixei cair. O impacto doeu, mas nada quebrou. Fiquei deitado na terra úmida, olhando para cima, para aquela janela que agora parecia um portal. E foi então que vi. Levantei-me devagar, como se meu corpo ainda não pertencesse àquele chão. A terra sob os pés era firme, compactada pelo tempo, e as paredes do prédio erguiam-se ao redor como testemunhas mudas do meu delírio. Só a janela, agora vazia, me olhava. De volta, um olho cego que eu mesmo havia abandonado. Ergui a cabeça para o céu e me surpreendi. Era azul limpo, quase cruel em sua normalidade. Respirei fundo. Enchi os pulmões daquele ar estranho, pronto para gritar algo, um triunfo, um desafio, um aviso. Mas engoli o som antes que ele nascesse. E se algo ouvir? A ideia de atrair atenção naquela terra desconhecida gelou minha garganta. Soltei o ar com um ruído áspero entre o alívio e o medo. Chega de expedições ao inferno, pensei. Hora de voltar. Subir de volta foi pior do que descer. Os músculos queimavam, as mãos escorregavam na corda, e o coração batia tão forte que jurava ouvir o sangue martelando nas têmporas. Não eram os 4 metros de altura, era o peso de saber que do outro lado daquela janela havia algo que desafiava toda a lógica. Quando finalmente me arrastei para dentro, caí no chão do quarto como um saco de ossos. Fiquei ali ofegante enquanto a mente fervilhava com perguntas, teorias e um plano. Um plano. Porque, é claro, não ia parar por aí. Demorei 1 mês para me preparar. 1 mês de noites em claro, esboçando croquis. Em guardanapos, medindo ângulos com os dedos, comprando materiais com um cuidado de um ladrão planejando um assalto. Transformei a janela em algo mais seguro. Troquei a velha madeira podre por um vidro duplo, resistente, e instalei uma persiana metálica do lado de fora por via das dúvidas.
Afinal, quem sabia o que podia rastejar daquele lado? Depois, construí uma espécie de varanda improvisada. Um balcão de 2 metros saindo da parede, como uma língua de madeira desafiando o vazio. Mas o verdadeiro desafio era a subida ao telhado. A solução veio depois de várias tentativas quase fatais. Uma escada de 5 metros. Encostada naquele balcão estreito era um convite para um funeral. Então, comprei 20 grampos de aço e, com a paciência de um cirurgião e as mãos de um ferreiro, cravei-os na parede em uma sequência tortuosa até o beiral. Foi um trabalho de dias. Principalmente porque nas primeiras tentativas, os grampos arrancavam-se da parede como dentes podres. Uma vez, um deles cedeu quando eu já estava a 3 metros do chão. Caí de cabeça, enroscado na corda que pendia do balcão, quebrando 2 tábuas na queda. Fiquei pendurado de ponta-cabeça, xingando entre dentes, enquanto o sangue latejava nas veias. Mas no fim, a escada de grampos ficou pronta. Uma coluna vertebral de metal torcido, feia, porém funcional. Quando martelava o último grampo, tive que fazer força para não espiar além da beirada. Ainda não, pensei. Isso aqui é meu triunfo, não um olhar roubado para o abismo. Mas o momento chegou. Desta vez, subi preparado. Mochila com comida para um dia, colchonete, garrafa d'água, lanterna, cordas e mosquetões. E minha arma mais poderosa, uma câmera emprestada com lentes telescópica macro e grande angular. E um compasso, claro. Não tinha levado um tripé, idiota, mas o equipamento já me fazia suar frio só de imaginá-lo escorregando das mãos durante a subida. Cada grampo rangia sob meu peso, cada movimento era uma aposta contra a gravidade. Até que, finalmente, a chapa do telhado apareceu à minha frente. Uma faixa de céu. Não ainda. Respirei fundo, fechei os olhos, contei até 5. Quando os abri, estava em pé ofegante no limite entre o conhecido e o impossível. E então vi. Não era o paraíso. Não era o inferno. Era estranho. Pedras gigantescas emergiam do nevoeiro como icebergs em um mar parado, suas formas angulosas cortando a bruma que serpenteava em redemoinhos de até 40 metros de altura. Por um segundo senti-me enganado. Esperava algo mais grande, mais épico. Mas a decepção durou pouco. Porque quando dei os primeiros passos, contei-os. 8, 30, 100. E quando parei, olhei para trás e percebi que visualmente tinha caminhado no máximo 20 ou 30 metros. Distâncias se distorcem aqui. Um calafrio subiu pela minha espinha. Se o espaço era elástico, o que dizer do tempo? De repente, a ideia de que poderia ter perdido horas, dias, enquanto explorava aquele lugar me golpeou como um soco. E se, quando voltasse, minha vida tivesse seguido sem mim? A imagem do relógio marcando minha demissão foi suficiente para me fazer correr de volta. 3 passos. 5. Quase caí do telhado de volta ao meu quintal. 20 metros em 100 passos. 8 na volta. Que conveniente para fugir, pensei. Amargo. Mas e se algo estiver me perseguindo? Desci em disparada, os dedos trêmulos digitando a data no computador. Mesmo dia. 20 minutos. Suspirei, aliviado, mas o alívio durou pouco. Porque se o tempo ainda era meu aliado, então não havia desculpas para não voltar. Desta vez, levei um sanduíche. Mastigando com pressa, subi novamente determinado a entender aquelas regras. No telhado, lembrei-me de um experimento infantil. Tirei o compasso do bolso. A agulha girou meio círculo e parou, apontando para o norte com teimosia. Ergui os olhos para localizar o sol e congelei. Não havia sol. O céu era azul, sim, mas sem fonte de luz visível. E pior, não havia sombras. Nenhuma. Como? Em um dia nublado onde alguém tivesse pintado cores mais vivas. Aquilo me perturbou mais do que deveria. Luz sem origem. Como as janelas que levam a lugares que não existem. Mas então notei outra coisa. O compasso continuava imóvel, mas quando me aproximei da beirada, a agulha tremeu. 70 passos desta vez. Anotei mentalmente o número e olhei para baixo. A casa parecia abandonada há décadas, as janelas vazias como órbitas de um crânio. E o nevoeiro batia nas paredes em ondas lentas como um oceano respirando. Algo se moveu lá embaixo. Fitei o ponto. Mas não vi nada. Só a bruma, engolindo tudo. Comecei a contornar o telhado, a chapa rangendo sob meus pés. Tirei fotos com a grande angular, depois troquei para a lente telescópica e capturei uma das rochas distantes. Nada de útil, nenhuma escada, nenhuma passagem. Só o vazio. Mas
Quando completei a primeira volta, notei algo: o nevoeiro tinha subido. Antes mal tocava o primeiro andar, agora lambia as janelas do segundo. E está escurecendo. Ó, céu que era de um azul imaculado, agora se tingia de um vermelho sangue uniforme, como se alguém tivesse derramado tinta sobre ele. Pior, sombras apareceram. As pedras jogavam silhuetas alongadas na minha direção, como dedos se fechando em um punho, todas apontando para mim, para minha casa. Corri 8 passos, 20, 100, mas meu quintal não se aproximava. Por que diabos? Não chego. A sensação de ser caçado queimava minhas costas. Suor escorria pela testa, o coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente tropecei na beirada do telhado, quase despencando, me virei para trás e vi o nevoeiro subindo, engolindo os últimos raios daquele crepúsculo falso. Mais 1 minuto e ele estaria em cima de mim. Escorreguei nos degraus, descendo a escada em disparada. As tábuas gemeram sob meu peso quando saltei os últimos meio metro, rolando pelo chão da sala como um fardo desamparado. Fechei a janela com um golpe seco e baixei a persiana metálica, com o estrondo que ecoou pela casa vazia. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido, uma lousa preta engolindo até o som da minha própria respiração ofegante. Acendi a lanterna com mãos trêmulas, o feixe cortando a escuridão como uma lâmina. Encontrei um interruptor às apalpadelas quando a luz finalmente invadiu o cômodo. Virei-me para a janela. Nada, só o brilho opaco da persiana fechada e os reflexos fantasmagóricos da minha própria lanterna. Não tirei nem o casaco. Não tinha forças. Deitei-me na cama como um saco de ossos esgotados e caí em um sono sem sonhos. Sem pesadelos, apenas o vazio. Acordei com o corpo doendo como se tivesse sido espancado. Uma lâmpada fraca ardia no teto, lançando sombras amareladas pelas paredes. Levantei-me com um gemido, os músculos protestando a cada movimento. Arrastei-me até a janela, a mesma rua cinzenta de sempre. O céu estava coberto, como sempre. Olhei para a persiana fechada e ri sem graça. Hoje não, caralho. Amanhã tenho que trabalhar, não vou perder mais uma noite correndo desse maldito nevoeiro como um louco. Repeti a frase em voz baixa, como se isso a tornasse mais verdadeira. Idiota. Claro que era só nevoeiro. Afinal, moro num pântano. Nevoeiro à noite é normal, até nos dias claros. O vapor sobe, condensa, pronto. E eu aqui inventando teorias malucas. Dia passou em piloto automático, tentando esquecer a noite anterior. Mas à noite, quando me sentei diante do computador para revisar as fotos, o estômago se revirou. Todas estavam queimadas. Um borrão branco onde deveria estar a imagem. Isso não fazia sentido. Fotos digitais não queimam assim, a não ser que uma ideia gelada subiu pela minha espinha. Radiação. Merda. Merda, merda, merda. E se aquele lugar fosse outro Chernobyl? E se eu tivesse passeado lá de camiseta e calça? Diz, como um imbecil. A possibilidade me deixou acordado a noite inteira, imaginando os cabelos caindo em mechas, os órgãos derretendo dentro de mim como gelatina podre. Mas o amanhecer chegou, e nada aconteceu. Nenhum sinal de doença. Mesmo assim, encomendei um contador Geiger na mesma hora. Quando ele chegou foi a primeira coisa que joguei na mochila. Não vou entediar você com os detalhes das medições. Basta dizer que não havia radiação nenhuma, nem mesmo fundo natural. 0. Isso deveria me tranquilizar, mas só fez tudo piorar. Porque se não era radiação, o que diabos era aquele lugar? Nos dias seguintes me limitei a expedições curtas, nunca mais que meia hora. Não, por medo, ou pelo menos não só por medo. Eu estava estudando as regras daquele mundo, e a primeira coisa que descobri foi que a distância não era fixa. Quanto mais você quer chegar a algum lugar, mais longe ele fica. Minha fuga desesperada do nevoeiro só tinha dado certo porque naqueles últimos metros eu já não pensava em escapar, só queria não desmaiar de exaustão. Testando a teoria, esvaziei a mente e dei 3 passos até o outro lado do telhado. Em outro experimento, esqueci minha caderneta em casa e acabei caminhando 500 metros até o quintal, como se o espaço se esticasse só para me torturar. Depois veio a descoberta do compasso. Ele não apontava para o norte, apontava para a janela. Passei um dia inteiro cruzando a área em todas as direções, confirmando. Não importava onde eu estivesse, a agulha sempre voltava para aquele maldito retângulo de vidro, como se ele fosse o centro de tudo.
Mas o experimento mais revelador foi medir a maré de nevoeiro. Encontrei uma tinta sensível à umidade, em contato com o vapor, ficava de um amarelo venenoso. Pintei uma tábua de 3 metros e a fiquei vertical na beirada do telhado. Pela manhã, a marcação mostrava 2 metros cheios com riscos esparsos até os 3 ondas, como as que eu tinha visto antes. Foi então que comecei a construir a torre. 3 meses. 3 meses de suor, pregos tortos e pragas soltas ao vento. 5 metros. De madeira e metal, erguido sozinho, com as mãos cheias de calos e a coluna doendo como se fosse quebrar. Cada peça foi um martírio, cada parafuso uma batalha. Mas quando o último prego foi cravado, quando a pequena roldana no topo ficou pronta para içar suprimentos, soube que valerá a pena. Só não sabia se teria coragem de usá-la. 4 noites adiei. 4 noites me debati entre a curiosidade e o terror, como um animal enjaulado. Até que na quinta me armei. Roupas quentes, comida, 2 termos de chá escaldante, lanternas, 2 a querosene, 2 elétricas, mais alguns químicos de emergência. Subi os degraus da torre quando o último clarão do dia se apagara como um condenado no cadafalso. Lá de cima a verdade se revelou. Minha casa não ficava em nenhum morro. Ficava no fundo de um vale imenso, uma cicatriz na terra. O nevoeiro não subia, ele descia, fluindo de algum lugar além das bordas da minha visão, como um rio branco engolindo tudo. Nas primeiras horas foi só isso, uma dança lenta, hipnótica das volutas se arrastando pelas paredes, lambendo os tijolos. Depois ultrapassou a beirada do telhado e 1000 serpentes de vapor rastejaram em minha direção, ondulando como coisas vivas. Era lindo, terrivelmente lindo. Mas quando a primeira língua de nevoeiro tocou a base da torre, senti o instinto gritar para descer, trancar as portas e nunca mais olhar para trás. O céu, antes de um roxo doentio, escureceu até virar um negro sangrento. Depois, até isso se apagou. Fiquei suspenso no vazio, iluminado apenas pelos meus faróis frágeis, enquanto a escuridão ao redor parecia respirar, pressionando contra mim, como uma bolha prestes a estourar. Acendi uma das lanternas a querosene. A chama dançou, projetando sombras trêmulas nas paredes de madeira. Por um instante, o calor e a luz afugentaram o pânico, até que, num impulso de loucura, amarrei uma lanterna elétrica a uma corda e abaixei até o mar de nevoeiro abaixo. Vi, ou pensei ver, uma mão. 3 metros de dedos esqueléticos, tecidos de vapor, esticando-se para agarrar a luz. Antes que tocasse, a forma se desfez em redemoinhos, dissolvida pelo vento. Mas a sensação permaneceu. Algo tinha me observado. Algo que não era apenas nevoeiro. O resto da noite foi um pesadelo acordado, cada som amplificado, cada sombra uma ameaça. Só quando o céu começou a clarear, o nevoeiro recuou, revelando o vale vazia de novo. Uma semana depois, contei tudo para meus amigos. Não por coragem, por desespero. Precisava de testemunhas. Ou de loucos iguais a mim. Garik e Slava, meus companheiros de universidade, foram os escolhidos. Garik resistiu, claro. Isso é coisa de filme de terror, cara. Eu tenho uma vida, não quero acabar como um personagem do Lovecraft. Mas Slava, com aquele sorriso de quem já topou tudo na vida, o convenceu. Se der merda, a gente some e nunca mais fala nisso. Prometo. Mentira. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, alguém ia descobrir. Mas a ideia de sermos os primeiros, os únicos, era mais forte que o medo. Uma semana de preparação. Mostrei a eles as anotações, os mapas improvisados, as teorias sobre o nevoeiro e suas marés. Mas nada os preparou para o momento em que pisaram do outro lado da janela. Garik, que até então achava que tudo não passava de uma elabora pegadinha minha, ficou pálido como um fantasma. Seus olhos saltaram das órbitas quando viu. O agarramos pelo braço antes que ele cometesse a loucura de expor todos nós àquela coisa lá fora. Espera. Sibilei, com os dedos cravados em sua camisa. Você vê o que está acontecendo aqui? Isso não é a porra de um. Garik, que até então parecia paralisado, finalmente reagiu. Seu rosto, antes pálido como cera, agora ardia em uma mistura de fascínio e terror puro. Olha o céu, caralho. Sua voz tremia, mas o dedo apontava firme para a janela fechada, onde as sombras das colunas se esticavam como garras sobre o vidro. Aquilo não é névoa. Aquilo é uma membrana. Uma pele. O arrepio que percorreu minha espinha foi tão violento que quase me dobrou ao meio. Porque ele estava certo. Não era apenas o formato das figuras no tufo branco azulado.
Não eram só as proporções erradas, os membros demais, as articulações que se dobravam em ângulos impossíveis. Era o movimento. Uma pulsação lenta quase, imperceptível como se o próprio nevoeiro respirasse. E então a coisa arranhou de novo. Desta vez, não foram unhas minúsculas. Foi algo grande, algo que deslizou pela superfície do rolo com um som úmido, como carne sendo raspada contra metal. Oh! Cheiro veio em seguida, um fedor doce e podre, como fruta apodrecendo dentro de um caixão fechado. Fechem as cortinas. Minha ordem saiu mais como um rosnado. Agora. Slark ainda resistia, os olhos arregalados fixos na janela, mas um novo arranhão, mais longo, mais intencional, o fez recuar. Nós três nos jogamos contra a parede, observando as sombras dançarem atrás do tecido grosso das cortinas, enquanto algo do outro lado parecia testar os limites do vidro. O que a gente fez? Garik murmurou mais para si mesmo do que para nós. Suas mãos tremiam tanto que a caneta que ele segurava caiu no chão com um estalo seco. A gente não devia ter mexido naqueles símbolos. Eu sabia que ele estava certo. Desde o momento em que raspamos a tinta das venezianas, algo havia mudado. Não era coincidência os pesadelos, não era paranoia. A sensação de que as paredes se estreitavam quando a gente não olhava. Aqueles traços não eram apenas oberegos. Eram aviso, e nós os apagamos. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som, porque não era um silêncio vazio. Era o tipo de quietude que precede o ataque. Como o momento antes do raio cair. Como o instante em que a presa percebe que o predador parou de respirar. Foi então que o rolo da janela começou a subir sozinho. Não aos trancos, não com o chiado mecânico. Devagar, demasiado devagar. Centímetro por centímetro, revelando primeiro a beirada inferior do vidro, depois o peitoril, depois, corre, gritei, empurrando os dois em direção à porta. Não precisava explicar, eles sabiam, porque quando a cortina se abriu o suficiente para mostrar o que estava do lado de fora, até o ar na sala parece ter congelado. Não eram as figuras distantes no nevoeiro, era uma mão humana, ou quase humana, pressionada contra o vidro, os dedos longos demais, a pele cinza azulada e brilhante, como se estivesse coberta por uma camada de muco. As unhas, negras e afiadas, arranhavam o vidro em um ritmo hipnótico, enquanto os olhos, dois buracos sem fundo, nos fitavam através da janela. E então a boca se abriu. Não para gritar, não para falar, ponto para sorrir. Garik me segurou com força. Abrir aquela janela com a névoa maldita e a noite, engolindo tudo, seria a pior das loucuras. Do lado de fora, um choramingo agudo, abafado pela persiana e pelo vidro, rasgou o silêncio, tão desesperado que parecia arranhar a alma. Desculpe, camarada, pensei. Se tivéssemos feito aquelas fotos um dia antes. O guincho se repetiu, estridente, e então se calou de repente, como se algo tivesse cortado no meio. Ficamos ali tensos, ouvindo nada. Mas a noite não nos deu mais nada além do peso do medo. Dormir foi uma batalha. O som daquele último piado, cheio de pânico e súplica, me perseguiu nos sonhos como um fantasma. A manhã caiu sobre nós como um soco de chumbo. Cada movimento doía. Garik e Slava estavam esmagados, os rostos marcados pela exaustão e algo pior, a certeza de que havíamos visto demais. Passamos o dia inteiro tentando voltar a nós mesmos, e só ao anoitecer conseguimos pensar com clareza, ou o que restava dela. O estômago já não se revolvia a cada mudança de posição, mas a ideia de voltar àquele pátio nos enojava. Ainda assim, discutimos. Valeria a pena tentar resgatar o que restasse do roedor? E, mais importante, precisávamos das câmeras. Apesar do horror que havíamos testemunhado, a curiosidade ainda ardia em nós como uma chaga. A decisão foi tomada. Garik iria revelar as fotos do filme. Slava e eu voltaríamos pelo equipamento. E se encontrássemos algo da pobre criatura, melhor. Depois, levaríamos tudo onde devia ser levado e enterraríamos aquele lugar na memória para sempre. Quando puxamos a persiana, ficamos paralisados. O pátio havia mudado. Não havia rios de sangue nem legiões de demônios, nada tão óbvio. Mas a tinta das paredes descascava, revelando algo abaixo, símbolos vermelho escuros, iguais aos que havíamos visto na janela, só que agora eram dezenas, centenas, espalhados, como uma praga. E no chão, onde ouvimos o último guincho da ratazana, uma mancha escura quase preta, como se algo tivesse sangrado até secar. Engolindo o nó na garganta, nos forçamos a subir. Fiquei embaixo da torre pegando
As câmeras que Slava jogava de cima com urgência. O tripé era pesado demais para descer com ele, deixamos para trás. Que se dane, pensei. O importante era sair dali, antes que a primeira lambida de névoa descesse do telhado. Quando a última câmera caiu em minhas mãos, Slava começou a descer a escada. Por um segundo, ele congelou, olhando para algo além de mim. Segui seu olhar e senti o sangue gelar. Filamentos de névoa serpenteavam pela borda do telhado, arrastando-se em nossa direção como dedos famintos. Rápido! Gritei, sacudindo-o do transe. Ele se mexeu como se acordasse de um pesadelo, descendo a escada com as mãos e os pés em um ritmo desesperado. Assim que vi que ele estava no chão, me joguei na escada. Mas o lugar não queria nos soltar tão fácil. 2 metros viraram uma corrida de 100. Bati contra a polia da grua com tanta força que a estrutura rangeu. Slava chegou um instante depois. Enrolei os cabos das câmeras no antebraço e comecei a descer degrau por degrau, enquanto ele escolheu o caminho mais rápido, pulou na gôndola da grua e puxou a alavanca, que soltava o cabo. O estalo do arame partindo ecoou como um tiro. Seu rosto, distorcido pelo terror, passou diante de mim em um borrão. E então ele estava no chão, atordoado, mas vivo. Desci o resto das barras de metal com as mãos trêmulas, joguei as câmeras para dentro e lancei a corda que havia amarrado na bateria. Preparei-me para puxá-lo para cima, mas o nevoeiro já transbordava do telhado, descendo em redemoinhos brancos e sufocantes. Slava agarrou a corda e começou a subir, grunhindo os músculos tensos. Mas o cabo sintético feito para suportar peso era traidoramente liso, e suas mãos, suadas de pânico, não ajudavam. Não chegou a 2 metros quando escorregou e caiu de volta na névoa que agora lhe chegava aos joelhos. Seu grito foi algo que nunca sairá da minha cabeça. Não sei o que a pobre ratazana sentiu, mas aquele som era uma agonia que nem o inferno deveria conhecer. Slava emergiu do nevoeiro como se fosse puxado por algo invisível. Sua pele estava coberta por bolhas do tamanho de ervilhas que incharam com uma substância negra e estouraram diante dos meus olhos, espalhando um pus escuro e sangue. Novas bolhas brotavam no lugar das antigas, estourando em cascata, como se seu corpo estivesse apodrecendo em tempo real. Com um rugido de dor e fúria, ele tentou subir novamente. Puxei com todas as forças, e em segundos suas mãos agarraram a borda do parapeito. Segurei seu pulso e o arrastei para dentro. Caímos juntos no chão da sala, ofegantes, enquanto ele murmurava algo incompreensível entre dentes. Quando o examinei, o horror me paralisou. Seu corpo estava coberto por feridas supurantes, a pele enegrecida em alguns pontos, como se queimada por dentro. Com pernas que mal obedeciam, me arrastei até o telefone. Precisávamos de uma ambulância, da polícia, de algo. Discando com dedos trêmulos, xinguei os operadores que não atendiam, o sistema que não funcionava, o mundo que parecia conspirar contra nós. Gnaidu! Me virei de golpe. Slava estava na porta, a cabeça inclinada em um ângulo antinatural, a mandíbula caída. Um líquido esverdeado e turvo escorria de sua boca. A pele, quase toda enegrecida, estava coberta por crostas grossas, como se algo o estivesse devorando. Por baixo, os olhos afundados transformavam seu rosto em uma máscara demoníaca. Gnai Geredu, repetiu a coisa, arrastando os pés em minha direção. Agi antes que o medo me paralisasse. Apanhei um machadinho de carne pendurado perto dos utensílios da cozinha e o enterrei entre seus olhos. Um som úmido, um suspiro final, e o corpo desabou no chão, sacudindo-se 2 vezes antes de ficar imóvel. Passei quase 1 mês em um centro de reabilitação. As memórias foram se apagando. Os pesadelos perderam força, e a dor da perda deixou de me empurrar para a beira do telhado ou do fundo de uma garrafa. Garik foi encontrado morto em seu laboratório fotográfico. Segurava fotos queimadas pela luz e a película, pelo jeito, havia sido destruída antes de seu coração parar. Seu rosto estava congelado em um espasmo de terror puro. Não sei o que ele viu naquelas imagens, e não quero saber. Tenho pesadelos suficientes para uma vida inteira. Nas autoridades competentes não me levaram a sério. Quem levaria? Mostrei as gravações das câmeras, o cenário infernal, as figuras se arrastando na névoa e me chamaram de louco. Primeiro me ignoraram. Depois quase me trancafiaram. Tive que me entregar, confessar que havia matado um amigo. Não podiam ignorar um cadáver. Slava foi declarado desaparecido, e eles vieram até minha casa. Até aquele momento, dele restava apenas uma massa de tecido em decomposição.
mas mostrei a janela. O pátio havia mudado de novo. A tinta havia descascado completamente e todas as paredes do chão ao teto estavam cobertas por aquela escrita tortuosa, sinuosa, como se algo tivesse arranhado as palavras diretamente na alvenaria. Uma semana depois recebi uma visita, homens de terno com sorrisos que não chegavam aos olhos. Fingi acreditar que eram de algum instituto de pesquisas especiais. Eles fingiram acreditar que eu havia acreditado. Contei tudo, cada detalhe. Não sei o que fizeram depois, mas um mês mais tarde minha casa explodiu. Vazamento de gás, disseram. Por sorte ninguém se feriu. No dia seguinte, fui até as ruínas. Pouco restava, algumas paredes mestras e uma janela torta, através da qual só se via o céu limpo. E se você se posicionasse no ângulo certo, um pedaço de parede com aqueles símbolos vermelho escuros ainda visíveis. Às vezes me pergunto, e se a chuva e o tempo apagarem aquelas marcas? E se um vento forte abrir aquela janela enferrujada, que rende nos sonhos de quem ainda se atreve a passar por ali? Pois é, essa é a nossa história. E então, o que acham? Gostaram? Ou não? Já conheciam essa história, ou foi a primeira vez que a ouviram? Deixem nos comentários. Enquanto isso, vou compartilhar algumas impressões minhas. Confesso, no começo senti um certo desconforto. Não pela história em si, mas pela forma como ela se desdobra, abrupta, quase sufocante, como se as palavras fossem arrancadas de um pesadelo e jogadas no papel sem fôlego. E o nevoeiro aparece de repente, engole tudo e pronto. Sem explicações, sem aviso. Mas, pensando bem, acho que é justamente aí que mora a genialidade. O autor não nos dá respostas porque não quer dar. Deixa lacunas propositais como aquelas paredes meio desmoronadas das ruínas. Você sabe que algo esteve ali, mas nunca saberá ao certo o que foi. E isso, paradoxalmente, torna tudo mais vivo. Eu, mesmo enquanto lia pela primeira vez, sim, foi agora, durante a gravação, senti a cena se materializar na minha frente, a casa de 2 andares, a escada rangendo, a janela torta que leva ao telhado, a torre improvisada com cabos, a câmera apontada para os picos distantes, como se algo esperasse ser visto. E então o Slava, pobre Slava. Há um cheiro de Lovecraft nessa história, não há como negar. Não só pelos símbolos incompreensíveis ou pela língua gutural que de repente toma conta do rapaz, mas por essa sensação de que o horror não é algo que acontece, é algo que sempre esteve lá, à espera. Talvez Slava nem quisesse machucar ninguém. Talvez aqueles sons que saíram de sua boca não fossem maldições, mas um pedido de socorro distorcido por uma garganta em carne viva. Talvez o machado tenha caído por acidente, ou por medo ou por algo pior, por uma ordem que ele já não conseguia desobedecer. E o Garik? Ah, o Garik. Esse sim é um mistério que me persegue. O que ele viu? Nas fotos? Algo tão insuportável que o coração simplesmente parou? Ou será que ao revelar aquelas imagens, ele na verdade libertou alguma coisa, e foi isso que o matou? A expressão de terror no rosto, as fotos queimadas. É como se ele tivesse olhado diretamente para o abismo e o abismo bem retribuído o olhar. No fim das contas, adorei. É daquelas histórias que grudam na pele, que você relembrando os dias depois, quando está sozinho e ouve um rangido na casa. E pensar que ela tem quase 10 anos, publicada em 2015, e ainda assim consegue arrepiar. Como se fosse nova. Procurei no YouTube. Pouquíssimas gravações, apenas um canal grande que a trouxe e o resto, como o meu, são vozes menores repetindo o eco. Então me perguntei, por que não? Por que não dar vida a ela novamente? Claro, não foi fácil. O texto parece simples, mas tem uma cadência estranha, como se algumas sílabas se perdessem no ar. Às vezes, enquanto gravava, sentia que engolia finais de palavras, como se a própria história resistisse a ser contada direito. Mas acho que no corte final ficou bom. Ou pelo menos espero que sim. Agora, se permitirem um pedido, se gostaram, deixem um sinal. Um like, um comentário, uma inscrição, qualquer coisa que diga que valeu a pena reviver essa história. E se já a conheciam, espero que minha versão tenha acrescentado algo, mesmo que seja só um arrepio a mais. Ah, e não se esqueçam, tem um Telegram cheio de novidades, desde avisos de novos vídeos até bastidores e conversas aleatórias. E no Twitch, toda quarta-feira, rolam os Sinestre Armins. A gente assiste a um filme juntos, geralmente terror, mas quem sabe não mudamos, e discute em tempo real. Em breve também estarei no Bosch, então fiquem de olho.
Por hoje é isso. Obrigado por terem chegado até aqui. E lembre-se, da próxima vez que passar por uma casa abandonada com uma janela torta, não olhe para dentro. Ou se olhar, não respire fundo. Algumas histórias não precisam de mais ar para sobreviver. Elas já estão vivas o suficiente.